Viva a plenitude! Obrigado porque você está acompanhando essa série. A parte de agora que vamos estudar é a questão de opção proteica, muita dúvida, muito mito nesse assunto, mas nós vamos estudar a revelação e algumas notícias que existem por aí sobre esse assunto, e eu convido você para a gente poder meditar e, pela graça de Deus, a gente tomar algumas decisões saudáveis. Então, a questão da opção proteica. Olha aqui o que diz o livro. Vamos começar com Conselhos Inspirados, Conselhos sobre Regime Alimentar, página 380. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Começou forte com esse pensamento, né? Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. Olha o outro aqui. Muita gente acha que você precisa de carne para ter força e tal. Olha o que diz um pensamento inspirado. Ciência do Bom Viver, página 315 e 316. É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento animal. É um erro. Então veja, esse é um mito que as pessoas colocam por aí. Um outro pensamento, Conselhos sobre Regime Alimentar, página 382, diz assim, olha, um regime de carne tende a desenvolver o animalismo. O desenvolvimento do animalismo diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Então, veja, a questão do alimento cárneo, nós vimos em outro momento que o açúcar entrava a maquinaria. Mas o alimento cárneo tem esse agravante que é desenvolver o animalismo. Gente, animalismo. Como que o animal age? Por instinto. E como que as pessoas estão agindo hoje? Como que é a nossa sociedade? Medite nisso. Olha esse outro pensamento, Conselhos sobre Regime Alimentar, página 383. Pelo uso de alimentos cárneos, a natureza animal é fortalecida e enfraquecida a espiritual. E olha, o que a Bíblia fala dessas obras da carne? Já que a natureza animal é fortalecida. Lá em Gálatas, o capítulo 5, versos 19 a 21, diz assim, olha, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. E eu vos advirto como antes o adverti, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, o que está apresentando aqui em Gálatas são as fragilidades da natureza que a natureza carnal impõe ao ser humano. Alguns são mais fragilizados ao adultério, outros para a mentira, para o egoísmo. Cada um tem o seu grau de fragilidade. Agora veja, uma pessoa vegetariana pode ser invejosa? Claro que sim. Mas o que a carne faz? A carne, ela potencializa essa natureza carnal. Dá para entender isso? Tornamos-nos mais frágeis. E nós precisaríamos fazer o inverso. Potencializar os frutos do Espírito. Essa é a questão. Agora, vamos ver rapidamente aqui algumas consequências físicas do uso do alimento. Interessante que hoje há um grande incentivo, né, para o consumo de carne. Né? Olha, coma carne, viva melhor. Olha lá, o único primata realmente predador é o ser humano. Os outros podiam comer nozes e frutas e nós mudamos para esse predador feroz, não é? E aí diz assim, olha, que a carne vermelha foi a melhor coisa que aconteceu ao sexo depois da internet, né? Agora, foi feita uma pesquisa com ratos. E veja você o seguinte, o efeito da dieta com concentração proteica sobre a longevidade de ratos. Dias de vida. Então veja, um rato com alimentação normal, ele vive em média aí 900 dias. Um rato com alta dosagem proteica
Veja, teve 200 dias a menos. Então, veja, alta dosagem proteica não é longevidade. O excesso é prejudicial. Ainda, veja, uma dieta rica em proteínas rouba o cálcio do corpo. Olha lá a quantidade de cálcio e o consumo. Veja, 40 gramas de proteína no dia, o consumo de 95 gramas por dia, como aumenta o consumo de cálcio, e agora até 142 gramas de proteína por dia. Veja, e hoje a grande dificuldade das pessoas não é quanto ao cálcio, especialmente, né, quando chega numa idade. E olha, quando a Bíblia fala a questão da humanidade criada por Deus, teve dois momentos bem distintos, um antes do dilúvio e outro depois do dilúvio. Olha como era a longevidade das pessoas antes do dilúvio. Você pega Adão, 930 anos, Enos, 905, Maalael, 895, Matusalém, 969 anos. A gente nem imagina como isso, gente vivia tanto, né? Então, aí você pega, tem a marca ali divisória, após o dilúvio, olha o que aconteceu. Arfaxade viveu 438 anos, Peleg 239 anos, Naor 148 anos, Abraão 175 anos. Veja que a longevidade humana foi caindo muito depois do dilúvio. Qual era a diferença entre esses que viveram antes do dilúvio e depois do dilúvio? A dieta. Foi introduzida na dieta a carne, e a carne diminuiu a expectativa de vida da raça humana. Foi feita ainda uma experiência com 10 proteínas de origem animal que aumentam o colesterol no coelho. Veja, proteína do ovo, proteína de leite desnatado, proteína de peru, caseína, proteína de ovo integral, proteína de peixe, de carne bovina, de frango, suína, ovo branco. E olha lá, a média de proteína vegetal é bem pequena. Então, a questão do colesterol era muito agravada em coelhos, devido ao consumo de alimentos de origem animal. Agora tem as proteínas que diminuem o colesterol dos coelhos. E veja que aqui nós temos a farinha de semente de colza, glúten de trigo, proteína de amendoim, proteína de aveia, proteína de semente de algodão, tal. Veja, diminui o colesterol, e o colesterol hoje é um inimigo. Olha lá, proteína vegetal promove redução de colesterol em coelhos. Está ali. Coelhos sob regime de proteína vegetal, menos colesterol. Agora, olha os valores médios no leite aí desses personagens que estão aí, né? Os valores médios de proteína por leite. Veja, o micrograma por litro. O ser humano é 1,2 micrograma por litro de proteína. Agora, para o ser humano dobrar de peso, ele precisa, quando nasce, pelo menos 120 dias. Uma égua já tem 2,4 microgramas de proteína no seu leite. Em 60 dias, o seu filhote já dobra o peso. A vaca, 3,3 microgramas por litro. Olha, em 47 dias, dobrou o peso. A cabra, 4,1 microgramas por litro. Em 19 dias, dobrou o peso. A cadela, 7,1. Em 8 dias, dobrou o peso da sua cria. Uma gata, 9,5. Em 7 dias, dobrou o peso da sua cria. Uma rata, 11,8. Em 4 dias e meio, dobrou o peso da sua cria. O que os cientistas descobriram? Isso aqui foi uma matéria publicada no estado de São Paulo, 30/12 de 2008. Eles descobriram que a bactéria Escherichia coli vive no nosso sistema digestivo. É natural ali. Podemos ingerir, entretanto, variedades patogênicas de micro-organismos, como a Escherichia coli, que elas são produtoras de uma toxina chamada Shiga. E quais os efeitos dessa proteína? O sistema nervoso, ele atua no sistema nervoso, causa nódulos no cérebro, convulsão, até coma. No sistema digestivo,
vômitos, dores de barriga, diarreia no sangue, no sistema urinário, infecção do trato urinário, pode causar falência renal. E olha, tudo isso são elementos. E quais são os causadores? Veja, carne, os alimentos lácteos podem trazer essa toxina. E o que faz essa toxina, Xiga? Ela destrói a célula humana, gente. Destrói. A gente precisa cuidar, né? Olha, talvez o principal aspecto ali nessa questão da opção proteica não é nem essa questão de saúde, que hoje já se fala bastante sobre isso, não é? Eu até vi uma reportagem agora, está aí na internet, no Fantástico, estão fazendo uma série sobre animais de extinção e o meio ambiente e tal. E aí eles entraram num assunto que possivelmente novas pandemias virão. Por quê? Porque o homem está invadindo o habitat dos animais, a destruição de florestas e tudo. E não é só isso. Tem muitos vírus desconhecidos nesses lugares. E quando o homem ingere a carne de um animal desse, está ingerindo vírus. E foi dito mais ainda, olha, esses vírus talvez você não pegue um animal silvestre lá para comer, mas essas doenças estão passando para os animais domésticos que a gente tem, galinha, o gado, estão indo para eles. E aí você ingere e aí você passa a ter. Em outras palavras, não é tempo de você estar com isso, né? Até mesmo os peixes, sabe, a quantidade de mercúrio, saiu uma reportagem esses dias, confere ali que você vai ver, na Amazônia, ali muitos peixes com mercúrio, e você sabe que o mercúrio é algo terrível, terrível, ele mata mesmo. Espiritualidade diminuída, olha, um regime de carne tende a desenvolver o animalismo. O desenvolvimento do animalismo diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Conselho sobre regime alimentar, página 382. Gente, uma mente incapaz de compreender a verdade é um problema sério, hein? É um problema sério. Olha um outro problema aqui. Conselho sobre regime alimentar, página 375. É o alimento cárneo. Ele traz insubordinação, porque sabia que esse alimento, regime, suscitaria doença e insubordinação. Interessante isso, né? Precisamos cuidar. Por que Deus permitiu então que os israelitas comessem carne? Olha o que diz. Foi unicamente devido ao seu descontentamento e murmuração em torno das panelas de carne no Egito que lhes foi concedido alimento cárneo, e isso por um pouco tempo. Por um pouco tempo. Foi lá. E aí alguns perguntam assim, mas não foi Deus que, lá em Levíticos, que permitiu o consumo de determinados animais, aves, peixes? O que mudou de lá para cá? É um questionamento, sabe? Aquele era o plano de Deus para aquele povo lá naquele tempo, né? Por que Deus não falou de estimulantes, não falou do açúcar, dos alimentos refinados, do açúcar, que hoje você tem essa informação? Sabe? Aquela não era a realidade daquela época, daquele povo, mas é uma realidade para nós. Naquele tempo, os animais não recebiam tantos hormônios, antibióticos, nem os rios e mares estavam aí tão cheios de mercúrio. Esta é a beleza da revelação. Estava ali. Nossas necessidades presentes são estas. São estas. E eu convido você a fazer parte. Agora, composição dos alimentos para cada 100 gramas. Eu convido você, porque ele fala assim, mas e aí, e a proteína? Gente, tem tanta coisa com proteína nesse mundo. Olha aqui. A carne bovina tem o valor energético 690. Proteína 13,2, o mesmo da castanha do Pará. Olha uma outra aqui, ó, carne de frango, valor energético 398, proteína 33,4. A soja tem o seu valor energético ali, ó, 170, proteína 18,2. Está ali uma opção. O ovo tem o seu valor energético em 148, proteína 11,3. O arroz integral tem o seu valor energético em 357, proteína 14. Olha aí uma boa opção. O amendoim, olha o amendoim comparado aí com a carne de boi.
Valor energético 113, proteína 21,4. E o amendoim, o valor energético 543, proteína 25,6. E nós temos aí opções proteicas à vontade, né? Você pega só os feijões, pensando nos feijões, né? Apesar que o feijão já foi mais barato, né? Mas olha quantas opções de grãos, né? O feijão rajado, lentilha, feijão vermelho, lentilhas verdes, feijão carioquinha, soja, feijão grão de bico, lentilhas vermelhas, feijão fradinho, Nós temos aí o feijão azuki, né? Quantas opções nós temos? Conselho sobre regime alimentar, página 81, diz assim, olha, a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Plano original de Deus. Qual era o plano original? Lá no Éden, qual foi o plano original? Depois, quando o ser humano foi conquistar, aí, o povo de Deus foi conquistar a Canaã terrestre, Deus colocou uma monodieta para eles, que era o maná. Né? Veio a cruz, 1844, e nós estamos hoje para herdar a terra prometida. E nós somos convidados hoje a termos uma alimentação diferenciada também. Olha o que diz Conselho sobre Regime Alimentar, página 81. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Tá aí, ó. Esse é cereais, frutas, nozes e verduras. Quer saber o que precisa comer diante de tantas opções? Tá aí. Tá aí. Não é? E olha, página 81 diz, esses alimentos preparados de maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Vão te dar tudo o que você precisa. Olha aqui um estudo feito no Chicago Host Institute for Health Aging em 1946, pessoas acima de 65 anos de idade que ingeriram uma xícara, de 65 anos, uma xícara de legumes cortados ou 2 xícaras de vegetais folhosos crus por dia, durante um período de 6 anos. O que aconteceu? 40% menos declínio mental do que aqueles que ingeriram poucos ou nenhum vegetais. 40%, gente, é muita diferença. E olha, as pessoas que comeram quantidades abundantes de legumes crus mostraram resultados que seriam esperados de indivíduos 5 anos mais jovens. A saúde. Conselho sobre regime alimentar, página 81. Proporciona uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Então, esses alimentos simples, eles dão força, dão resistência e dão vigor intelectual. Olha uma experiência que foi feita com atletas suecos. Teste de alta resistência e atletas. Então aqui tinham 2 grupos. Um era um grupo com a dieta de alto teor de gorduras e proteínas de origem animal. E aqui tem um outro grupo que, de mesma capacidade técnica, dieta com base em carboidratos e proteínas de origem vegetal. Um se alimentando de origem animal e o outro de origem vegetal. Eles deviam pedalar, bicicletas ergométricas, pedalar até exaustão. Olha o resultado, gente. Esses atletas que usaram a proteína de origem animal, eles pedalaram até exaustão por 57 minutos, sem parar. E chegaram no seu limite. Aqueles que tiveram como base os carboidratos e proteínas de origem vegetal, eles pedalaram até exaustão 167 minutos. Gente, olha a diferença. Olha a diferença de rendimento. 167 para 57. E mais, olha, o glicogênio, 0,63 cada 100 microgramas. Miligramas. E aqui nós temos o glicogênio, daqueles que tiveram carboidratos e proteínas de origem vegetal, 3,51 para cada. Olha o rendimento deles. Os nervos cerebrais que comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelo qual o céu pode se comunicar com o homem
e influenciar a sua vida mais íntima. Deus quer falar com você através do seu cérebro. E olha, é tão complexo o nosso sistema nervoso autônomo, né? A gente não tem ideia de tudo que está envolvido ali. E a revelação nos diz que é com a mente que nós servimos ao Senhor. Então, quando Deus, escolhendo a comida do homem no Éden, mostrou ao Senhor qual era o melhor regime, na escolha feita para Israel, ensinou ele a mesma lição. Tirou os israelitas do Egito e empreendeu a educá-los, a fim de serem um povo para a sua possessão própria. Deus queria educar aquele povo. Conselho sobre regime alimentar 374. Desejava, por intermédio deles, abençoar e ensinar o mundo inteiro, prover-lhes o alimento mais adaptado ao seu desígnio. Não carne, mas o maná, o pão do céu. Deus queria mudar a dieta daquele povo. E olha, foi unicamente devido ao seu descontentamento e murmuração em torno das panelas de carne do Egito que lhes foi concedido alimento cárneo. E isso por um pouco tempo. Só que teve resultado, trouxe doenças e mortes a milhares. Quando se estabeleceram em Canaã, foi permitido aos israelitas o uso do alimento animal, mas com restrições cuidadosas que tendiam a diminuir os maus resultados. E aí, o que aconteceu? Conselho sobre regime alimentar 374. Afastando-se do plano divinamente indicado para o seu regime, sofreram os israelitas grande prejuízo. Desejavam um regime cárneo e colheram os resultados. Não atingiram o ideal divino quanto ao seu caráter e nem cumpriram os desígnios de Deus. Por favor, que a gente fuja desse caminho, né? E esse aqui é o último pensamento que eu tenho para você. Olha, repetidamente tem se mostrado que Deus está trazendo de volta o seu povo ao seu desígnio original, que ele não dependa da carne de animais mortos. Ele gostaria que ensinássemos ao povo um caminho melhor. Se a carne for abandonada, se o gosto não for estimulado nessa direção, se a apreciação por frutas e cereais for encorajada, logo estará como Deus no início desejou que fosse. Nenhuma carne usada por seu povo. E olha, eu convido você a refletir nesses pensamentos e pensar no plano que Deus tem para você, no plano que Deus tem para o povo dele que está esperando a volta de Jesus. Sabe, é um desafio, às vezes o paladar nosso acostumou, sabe, é uma apreciação por essas coisas. Mas a gente quer o reino de Deus. E o reino de Deus vale a pena. Você vai ter maior saúde, a sua mente vai estar melhor, a sua espiritualidade vai ser beneficiada. Vale a pena cada passo nessa direção. Que Deus abençoe você e que a graça de Deus seja abundante na sua vida ao fazer as mudanças que precisam ser feitas. Com cuidado, com carinho. Sabe? É para você, não é para as pessoas. E assim cada um de nós vamos dando passos com sabedoria. E Deus vai abençoar você, o Espírito de Deus vai ajudar você a fazer as mudanças que precisam ser feitas. Que Deus te abençoe.